Pegue a palavra de Deus, pegue o Evangelho. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Hoje vamos ver a parábola do rico e Lázaro. E essa passagem, que é bem provável que nem seja uma parábola mesmo, mas uma história real, algo que aconteceu para nos mostrar a realidade depois da morte. Em uma conversa que houve apenas uma única vez entre aquele que foi salvo e aquele que se encontrava perdido. E foi registrado aqui no Evangelho para nos mostrar o que acontece depois que a pessoa sai dessa terra. Aqui no versículo de número 19, lemos assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Hoje vamos ver essa passagem, essa história, e vamos aprender muito acerca da realidade após a morte. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra, fala a cada vida que está aqui, abençoa cada coração que venhamos receber a revelação dessa palavra e venhamos ter uma vida edificada através desse ensinamento que estamos recebendo nessa campanha, nos passos do Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar a todos os corações aqui presentes. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. O rico era um homem muito importante daquela época. Era um homem que tinha um patrimônio. Porém, o Evangelho não fala o nome dele. Esse homem tinha um nome conhecido no mundo, porém, para Deus, ele era desconhecido. Porém, o Lázaro, justamente o contrário. Para aquele povo, para aquela geração, Lázaro não tinha importância nenhuma. Mas este Lázaro, ele tinha uma importância para Deus, porque o seu nome está registrado na palavra. A gente vai ver que os dois, ambos irão morrer. O rico vai morrer e o Lázaro também vai morrer. Versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Porque essa é a verdade. Todos irão morrer. Rico ou pobre, conhecido, famoso ou desconhecido, uma pessoa de um nome poderoso ou uma pessoa desprezada, todos morrem. Lázaro, ao morrer,
ele foi recebido por Abraão no paraíso. Abraão vai fazer questão de mostrar para aquele ex-mendigo todas as maravilhas de Deus. Os anjos vão acompanhar a alma de Lázaro até os portões eternos. Lázaro, mesmo sendo uma pessoa que passava muita dificuldade, ele era uma pessoa que tinha um coração cheio de esperança e de fé. E ele tinha também muita generosidade em sua vida. A gente vê isso pela relação que ele tinha com os animais, com os cães. Isso expressa uma relação de generosidade. Ele era mais generoso que aquele outro lá que era rico, que sabia exatamente quem era Lázaro, mas que era egoísta. Então, por causa disso, Lázaro, ele vai ser salvo. Lázaro não vai ser salvo somente porque ele é pobre. E o rico não vai para o inferno somente porque é rico. Não é por causa da condição social, mas é por causa do caráter de cada um. O rico, ele era egoísta, ele era avarento. O Lázaro, ele tinha em seu coração uma grande riqueza, a esperança e a fé. Então, quando ele morre, na hora da morte de Lázaro, na hora da morte de uma pessoa salva, os anjos vêm recolher aquela alma. Ela passa dessa vida para a próxima vida acompanhado pelos anjos de Deus. Ela tem uma partida, ela vai em paz. E o que acontece quando o rico morre, ou uma pessoa perdida morre? Não aparece nenhum anjo. Aquela pessoa sufoca, ela tem medo, ela fecha os olhos e ela parte em completa solidão. Não há luz, apenas escuridão. Ela sufoca e quando ela abre os olhos, ela já está no inferno. É uma partida cheia de medo, solidão, incerteza. Foi assim que o rico partiu. Quando ele abre os olhos, ele já está queimando no inferno. Versículo de número 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Foi assim a partida do rico. Esse desconhecido de Deus, quando abriu os olhos, já estava na chama, já estava queimando, já estava atormentado. Em vida, tudo que Lázaro queria era a migalha que caía da mesa daquele homem rico. Lázaro, ele desejava comer as migalhas do rico. Ele desejava comer aquilo que sobrava. E a gente sabe que o rico, ele tinha plena noção da existência de Lázaro. Porque quando ele olha para Lázaro, ele fala o nome de Lázaro, então ele conhecia Lázaro. Ele sabia que aquele ser humano estava à sua porta, passando necessidade, mas nunca fez nada. E foi por causa disso que ele foi para o inferno. Por causa do seu egoísmo, por causa da sua dureza de coração, por causa da sua maldade. Não era porque ele era rico, senão a gente vai ter uma visão distorcida e vai achar que todo rico é mau e todo rico vai para o inferno. Não é assim. Porque o próprio Abraão, em sua geração, foi um dos homens mais ricos de todos. Abraão foi riquíssimo. E aonde Abraão estava? No inferno? Abraão estava onde? No paraíso. Então essa questão da riqueza e da pobreza não tem nada a ver com a questão da salvação. São as atitudes que vai levar alguém para o céu ou para o inferno. Existe muita gente rica, generosa. E também existe muito pobre e avarento. Não é verdade?
Existe muito pobre que, além de pobre, é miserável. Não é verdade? E tem também aquele pobre que é generoso. Então a gente está vendo que não é por causa da riqueza ou da pobreza, mas é por causa da natureza do coração de cada um. Lázaro, a vida inteira, desejou, teve fé e esperança. E em nenhum momento você vê ele murmurando. Aliás, Lázaro não fala absolutamente nada, porque a sua atitude interior, o seu otimismo e a sua esperança em Deus, o seu bom testemunho, foi o que falou alto na vida dele. Diante daquela dificuldade, ele não vai reclamar com Deus. E mesmo Deus não atendendo o seu desejo, porque Deus não é um Deus que dá migalhas para os seus servos. Esse foi um pedido que Deus não atendeu. Lázaro morreu, mas nunca comeu das migalhas daquele rico, porque o que Deus tinha para Lázaro eram os tesouros eternos do reino de Deus. Então as migalhas, Lázaro, ele no seu coração, que vontade de comer as migalhas. E Deus, como se olhasse lá do céu, dissesse para ele: eu não sou um Deus de migalhas, eu tenho coisas eternas para você. Então quando ele morreu, ele foi levado para o céu por Abraão. Então toda aquela dificuldade que ele passou, em pouco tempo ele nem lembrava mais. Ele nem pensava mais em tudo aquilo que ele tinha passado, porque agora ele estava na eternidade com Deus. Então todo o problema, toda a dor, toda a necessidade já ficou para trás. É como se Deus dissesse: é isso aqui que eu tenho para você. Às vezes você serve a Deus e tudo que você pede a Deus são migalhas. E você fica: meu Deus, na minha vida falta isso, na minha vida falta aquilo. Mas Deus tem eternidade para você. Lázaro nunca murmurou e foi salvo. E o rico, que não sabemos nem o nome, agora está queimando no inferno. E o que é que vai acontecer? E o que é que a gente vai aprender sobre o inferno com esta parábola? Versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pela primeira vez, e também foi somente essa vez, Deus permitiu uma comunicação entre os salvos e os perdidos, e isso não vai acontecer em nenhuma outra ocasião, só vai acontecer agora. Deus vai permitir isso. E olha só qual vai ser o teor dessa conversa. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Você percebe aqui, ele sabe quem é Lázaro. Ele conhecia Lázaro. E ele sabia também, claro, das necessidades de Lázaro. Ele foi omisso a vida toda em relação à dor e o sofrimento de Lázaro. E agora ele precisa de um favor de quem? De Lázaro. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico que tinha tudo em vida, que vivia uma vida de rei, que não faltava nada, agora na eternidade ele tem uma sede tão grande. Qualquer pessoa que sentir sede aqui pode ir lá naquele bebedouro e matar a sua sede. Mas esse homem tem uma sede tão terrível
que tudo que ele quer é que alguém molhe a sua língua, porque ele está na chama. Esse homem, durante toda a sua vida, tinha tudo, agora não tem mais nada, apenas a sede. E ele vai dizer isso: eu estou nessa chama, eu estou atormentado. Versículo de número 25. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Ou seja, cada um recebeu aquilo que era justo. Pelas suas atitudes, agora você está aí. E pelas atitudes de Lázaro, principalmente o que estava em seu coração, Lázaro permanecia grato a Deus, otimista, cheio de esperança, ele tinha fé, uma alma generosa. Por causa disso, agora ele é consolado. Aí Abraão vai dizer a primeira grande realidade espiritual do inferno. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Mas ninguém vai querer passar do céu para o inferno. Mas agora ele vai dizer o que realmente ele está falando. A realidade espiritual é essa aqui: nem tão poucos de lá passar para cá. O que Abraão está dizendo é o seguinte: que a pessoa tem que decidir, enquanto estiver aqui nessa terra, aonde ela vai passar a eternidade. E uma vez ela indo para o inferno, não tem mais como sair do inferno. Não tem essa história de entrar no inferno, morrer sem Deus, ir para o inferno e depois, por alguma ação sobrenatural, entrar no céu. Isso não existe. Você decide para onde você vai aqui em vida. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, você tem que fazer a escolha hoje. Não é depois, quando você morrer. Não, é agora em vida. Se você é uma pessoa salva, você decidiu em vida. Não é depois, isso não existe. Muitas pessoas falam da ideia do purgatório. Talvez você já ouviu falar em algo assim, na religião católica, onde nem é o céu, nem é o inferno. E a pessoa está ali purgando, a alma dela está vagando. Então alguém tem que fazer uma missa aqui na terra, para que aquela pessoa saia do purgatório e entre no paraíso. Isso não existe. Você decide agora. E é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão de cada ser humano. Tem que ser uma decisão certa, porque depois não tem mais como voltar atrás. Essa é a primeira realidade espiritual que Abraão está dizendo. Versículo 27. Agora vem a segunda realidade espiritual, a segunda lei espiritual, muito importante, e é uma resposta para essa questão da conversa entre os mortos e os vivos. Versículo 27. E disse ele, aí o rico vai dizer: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. O pedido é legítimo. Aquele homem está queimando no inferno. Ele vai dizer a Abraão: manda Lázaro lá, Lázaro está morto. Manda ele lá na casa do meu pai, lá na terra, lá onde estão os vivos, e peça para que esse morto se comunique com os vivos, para que eles fiquem sabendo da existência desse lugar, para que eles se arrependam, não tenham uma atitude como eu tive, não cometam os mesmos erros e não caiam aqui nesse lugar. Então Abraão, ele vai falar claramente que não existe comunicação entre mortos e vivos, versículo de número
29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-no. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles. O que ele está pedindo é isso, que um morto saia dessa condição, saia do além e vá falar com alguém que está vivo. E Abraão vai dizer que isso não existe. Então cai por terra toda a doutrina espírita. Uma pessoa, quando ela morre, ela não se comunica mais com os vivos, de maneira nenhuma. É uma lei de Deus. Não existe essa história, fulano morreu, eu vi, ele trouxe uma mensagem para mim, ele trouxe um recado, eu sonhei com fulano que morreu, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e me deu um recado. Ou tem alguém que recebe o recado do morto, e essa pessoa dá o recado para mim, ele é um médium. Isso não existe de maneira nenhuma. Não existe, é uma lei espiritual. Morreu, já era. Não tem como os mortos se comunicar com os vivos. Não existe isso, ponto final. E aqui nós estamos aprendendo isso com muita clareza. Então Abraão vai dizer, e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, responder-se-iam. Aí Abraão vai dizer: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. E a parábola acaba aqui, minha gente. Então você vê o final ser aqui, acabou aqui a história. Mostra que não tem mais jeito mesmo para o rico. Nessa história não cabe a esperança para o rico. Acabou. Acabou a conversa aqui. Não tem como ele sair do inferno. E ele ainda está no inferno até hoje. Então, quando a história acaba aqui, então a gente vê que não há para aquele rico possibilidade de escapar dessa situação. E não há também possibilidade dos mortos falarem com os vivos, e não há possibilidade daquele rico ser salvo, já era para ele. E a história acaba aqui, nos mostrando essa realidade. Acaba e nos traz esse impacto de realidade. Então essa parábola, que não é bem uma parábola, é uma história que aconteceu, ela revela essas questões espirituais. O céu ou o paraíso é uma realidade para os salvos. O Hades ou o inferno é algo real. É um lugar que existe. Nesse lugar, sabemos que a pessoa tem as mesmas sensações que ela tem aqui na terra. Mesmo não estando lá em seu corpo físico, apenas a alma vai para o Hades. Mas a pessoa tem todas as sensações, todos os sentidos, ela vê, ela ouve, ela sente como se tivesse um corpo. E ela também tem consciência. Ela não vai para lá e fica como se estivesse em coma. Ela reconhece as pessoas e ela lembra o passado. E ela lembra também as coisas que fez ela ser lançada no inferno. Então ela sabe por que está no inferno. E isso é ainda mais angustiante. Todos que forem para o inferno estarão lá relembrando os seus erros, as suas escolhas, e foi esse o motivo pelo qual a pessoa caiu no inferno. Então ela vai ser queimada e vai estar ali em tormento por toda a eternidade, sem ter como escapar. Isso é uma condenação horrível. E o homem, a mulher, tem que fazer de tudo para evitar cair nesse lugar. E só existe uma maneira: entregando a vida para o Senhor Jesus. É uma questão de vida eterna ou morte eterna.
É uma questão de passar a eternidade com Lázaro e Abraão e todos os salvos, ou passar a eternidade com um rico. Devemos escolher passar a eternidade com os salvos. Essa é a melhor decisão. E devemos tomar essa decisão hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Temos planos, projetos, coisas que a gente quer fazer, mas ninguém sabe o dia da partida para a eternidade. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui a alguns minutos, se vai ser daqui a 1 hora, se vai ser daqui a 50 anos. Não sabemos. Então temos que estar com o passaporte carimbado para a eternidade hoje. E só temos uma escolha: receber Jesus como nosso Salvador. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Fique de pé, por favor, e aplaude mais ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem mais importante que você já vai ouvir, que você ouve em sua vida, que você jamais ouvirá. Essa é a mensagem mais importante. É a mensagem que fala acerca da salvação. Porque não se trata daquilo que você possui. Você pode possuir tudo, e essa é a moral da história, essa é a grande moral da história. Do que adiantou aquele homem ser tão rico e parar no inferno? Adiantou de alguma coisa? Essa é a grande moral da história. Do que adiantou aquele homem comer tão bem toda a vida e ser tão egoísta? E aí você vê, muitas pessoas são assim, se comportam como este rico. São pessoas egoístas, são pessoas más, e parece que ela está prosperando cada vez mais. E você pensa, onde está a justiça de Deus? Será que essa pessoa não vai pagar pelos seus pecados? Você quer uma condenação mais terrível do que essa? Passar a eternidade no inferno? Aquele homem foi rico até o último dia da vida dele. Seria bom para ele ter se tornado pobre. Talvez ele assim refletisse um pouco e talvez se arrependesse. Mas a maior condenação dele foi ter permanecido rico até o fim. Ele nunca refletiu. Ele nunca viu que o que ele tinha, ele podia trazer alívio para a dor e para a necessidade de alguém. Ele nunca pensou nisso. Morreu e foi para o inferno. O outro não tinha nada. Esse veio na contramão da vida. Morreu sem ter nada. Quem olhava para ele pensava, esse aí não tem Deus mesmo. Mas no céu, o nome dele era conhecido. E quando ele morreu, ele era tão conhecido no céu que Abraão foi recebê-lo nas portas da eternidade. Qual vai ser o caminho que você vai seguir? Eu espero encontrar você no reino de Deus. Eu espero encontrar você no céu. E espero passar com você toda a eternidade do lado de Deus.